Mas a palavra do Senhor tem nos ensinado: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nesta noite, você está conhecendo a verdade de Deus, irmão. E a verdade de Deus para a sua vida é que você venha viver pela fé. Não importa a situação que se levantou contra você ou contra nós, irmão. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós iremos passar por situações. Jesus já levou isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas teve bom ânimo. Então Jesus nos prepara, irmão. Tem nos ensinado, conforme na palavra dele, que nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos passar por problema familiar, por problema na saúde, por problema financeiro. Nós vamos passar. Mas não é para a gente ficar desesperado, é para a gente confiar, porque nós temos um Deus que é todo poderoso, que atende a nossa oração. Então, meu irmão, a fé muda tudo. A fé muda tudo. Quantas pessoas que poderiam estar aprendendo na palavra, vindo à casa de Deus? Porque quando nós vamos à casa de Deus, irmão, você sempre vai aprender o ensinamento da palavra de Deus. E quando eu aprendo, eu não vou ser mais enganado pelo diabo. Jesus, ele quer o melhor para mim e para você. Amém? É tanto que na oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como será a nossa vida lá no céu, irmão? Como será? A gente temos uma fé, cremos que lá vai ser maravilhoso. Sim ou não? Isso é fé. Então, o nosso Deus quer que a gente também tenha que ter essa mesma fé enquanto nós estamos aqui na terra. O inimigo se levantou: não vou me desesperar. Eu tenho uma arma poderosa que o Senhor Jesus me deu e me ensinou, que é a oração, que é a confiança na palavra. Por isso que aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o que? É a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fato que não se vê. Então você está aqui na casa de Deus, a fé é isso. A fé é quando você chega na casa de Deus: eu estou passando por um problema familiar, mas em nome de Jesus, a partir de agora, eu creio que a minha casa está restituída. Ponto final. Orou? Creio. Porque quando eu oro apresentando uma causa, eu tenho que estar agradecendo a Deus, irmão. Por que nós erramos muito? Vou dar um exemplo. De repente nós estamos com um problema de saúde. De repente eu estou com um problema de saúde, com a dor. Aí eu começo a orar: Deus, em nome de Jesus, arranca essa dor, essa enfermidade. Eu orei, repreendi o mal. Mas depois eu tenho que orar no Senhor, arranca esse mal. Então eu estou cancelando a primeira, o quê? A primeira oração. Então, a primeira oração, se eu estou fazendo a segunda, eu duvidei da primeira. Porque fé é certeza, meu. Fé é certeza. Então, se eu orei, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de separação, eu repreendo toda santa doença, eu repreendo todo o mal da minha vida. Pronto. Isso eu estou o quê? Crendo. E a palavra, em nome de Jesus, eu creio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor restaurou a minha casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me curou. Obrigado, mesmo que você esteja vendo o problema, irmão. Quando você começa a determinar, profetizar, o mal vai te retirar. Por isso que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de nós, meu irmão. Eu não tenho que orar e depois ficar: meu Deus, que luta, que isso. Não, tudo que o inimigo quer, meu irmão. Porque a fé é certeza. Eu orei, determinei, e o irmão tem que obedecer no nome de quem? No meu nome não, no seu nome não, é no nome de Jesus, meu irmão. O mal tem que ir embora. Aleluia. Por isso que a fé muda tudo. Quando a pessoa tem entendimento da fé, ela é mais que vencedora. Amém?
E nós vamos ver aqui na palavra de Deus, como uma pessoa que tem fé e a vida dele muda mesmo. Vamos aqui para o livro de Mateus, capítulo 17. Uma passagem muito conhecida, mas você vai ver que a fé desse homem fez com que o seu filho fosse verdadeiramente curado, liberto da ação. E aqui de repente chega um homem. Essa passagem é muito conhecida. Eu já preguei, gosto de pregar sobre essa passagem, porque a gente tem que entender sobre o ministério de Jesus, sobre a fé. Muitos estão sofrendo porque não estão sabendo usar a arma poderosa que Deus te deu, que foi primeiramente o conhecimento da palavra e o poder da oração. Aleluia. Você veja aqui, Mateus capítulo 17, versículo 14, diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, se Jesus está, irmão, aproximou-se dele quem? Um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas caem na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Você veja que esse pai, desesperado, porque o seu filho tinha um problema de saúde, que era causado pelo espírito maligno, pelo mal, e o cuidado desse pai era muito grande, porque se desse a crise dele, se de repente tivesse um lago, poderia cair no lago e se afogar, ou se de repente tivesse uma fogueira, alguém fez uma fogueira, e o filho estivesse passando, tivesse tido ter a crise ali, cair naquele fogo ali. Então o pai tinha uma preocupação muito grande. E quando soube que Jesus, através de Jesus, muitas pessoas recebiam milagre, eram curadas, e que os discípulos também, que estavam fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, expulsando os demônios, muitas pessoas recebendo a cura, o milagre. Então o pai, quando viu os discípulos, olha, o meu filho tem esse problema, está assim, assim, assado, olha, ore por ele, me ajude. E os discípulos começaram a orar. Orou, mas o filho dele não ficou curado. Irmão, se esse pai não tivesse tanta fé, ele não queria voltar até Jesus. Porque eu levei o meu filho e está do mesmo jeito. Você veja, irmão, que tem pessoas que vêm à casa de Deus, participam de um propósito, mas muitas vezes quando ela não recebe logo o milagre, ela não volta mais. Para que eu ir para a igreja? Eu fui, eu orei, eu estou passando por uma luta na saúde, uma luta familiar, estou passando, o Senhor Jesus sabe. Fui na igreja, pedi orientação ao pastor, pedi para ele orar por mim, e está do mesmo jeito. Parece que agora piorou mais um. Não vou mais não, tá? O que acontece? Quantas vidas são destruídas? Porque a fé é certeza. Quando eu venho à casa de Deus, eu venho para aprender a palavra, porque é a palavra de Deus que vai transformar a tua vida, irmão. Quando você tem conhecimento da palavra, você vai dizer: puxa, Jesus cura, liberta e restaura. Ele ensinou que a fé é certeza. Então meu marido está liberto de toda a opressão do mal. Todo o trabalho de feitiçaria que foi feito sobre a minha casa para acabar com o meu casamento está repreendido em nome de Jesus. Esse demônio que entrou na minha casa para roubar a minha saúde está repreendido em nome de Jesus. Esse mal que entrou na minha casa colocando vício, querendo destruir, matar os meus familiares, no vício das drogas, do álcool, da prostituição, ou essa enfermidade que me sara, eu já gastei. Então esse pai tinha tudo dizendo: não, mas não. Mas você veja que aqui na palavra, o pai disse: olha, Senhor, me ajuda. Eu levei até o que eu disse, mas ele continua do mesmo jeito, ele não pôde curar. O que Jesus responde? Vamos ler o versículo 17? Jesus diz: Jesus exclamou: ó
perdoar e perverso. Até quando estarei convosco? Isso é uma pergunta. Até quando? Até quando que é eu que tenho que fazer o milagre? Até quando é eu que tenho que orar por você? Geração incrédula. Isso Jesus está falando para mim e para você, meu irmão. Porque a casa de Deus é o hospital espiritual. E quando nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a vários problemas. Mas se quando passar pela luta, chegou na casa de Deus, Senhor, estou na tua casa. Em nome de Jesus, mal, sai da minha vida. Senhor, me dá a tua direção, a tua palavra. E agarra a palavra, ensinamento, irmão. Usa a tua fé. Porque, mas eu não sei, minha fé é tão pequenininha. Não, sua fé é grande. É porque você não sabe usar. Não está sabendo usar a fé. Se você sabe usar uma fé, crendo que Deus vai operar, Deus opera. Mas se você coloca a tua fé, não tem jeito, minha vida acabou, isso, aquilo. Aí é isso que está acontecendo, meu irmão. Tem que crer. Esse pai desesperado disse: meu filho está do mesmo jeito, me ajuda. Aí Jesus deu um puxão de orelha para os discípulos: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Aleluia. E o que Jesus fez? Vamos lá, versículo 18. E Jesus repreendeu quem? O demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino o quê? Curado. Jesus, pode sair, irmão. Sai a vida dessa criança. Sai esse problema. Sai essa luta aí. Esse espírito de enfermidade. Sai desse garoto. E o garoto nunca mais teve problema nenhum. Porque Jesus usou Jesus mandou o mal embora. Amém? Porque aonde Jesus está, o inimigo não pode reinar. Amém, irmão? Glória a Deus. E continua, diz assim: então os discípulos, depois, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Aí quando terminou, aquele garoto foi curado, liberto, o pai saiu alegre, glória a Deus. O pai poderia dizer: mãe, Jesus, será que ele vai voltar esse problema? Se ele agisse dessa forma, será? É palavra de dúvida. Se Jesus repreendeu o mal, não vai voltar mais. Se Jesus te deu autoridade em nome de Jesus, Jesus te deu o nome dele. Você não está usando o nome de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Daniel, de José, de Carlos, não. Você está usando o nome de Jesus, meu irmão. É esse nome que tem autoridade. Você veja o pai, quando Jesus mandou, ele disse: glória a Deus, agora meu filho está curado e liberto. Aí depois o discípulo chegou assim, né? Quer levar uma bronca para o mestre. Falou: Senhor, mas nos explica, por que a gente não conseguiu expulsar aquele mal daquele menino? Aí Jesus diz assim para eles. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus o quê? E ele respondeu: por causa de quê? Da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé é o quê? Certeza. A gente aprendeu isso. Ele diz assim: digo-vos, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá. E o que vai acontecer? Ele passará. Você tem que mandar a enfermidade: sai do teu corpo. Ele vai sair. Perturbação familiar: sai da minha casa. E ele vai sair. Amém, irmão? Porque isso é fé. Aleluia. A fé muda tudo, irmão. Muda tudo. Por isso que é importante a gente ensinar o povo de Deus a agir pela fé. Orou? Agradeça a Deus, irmão. Então, se eu orei pela minha saúde, eu tomei posse, agora estou agradecendo e confiando em Deus. É isso que você
passando a mesma luta, aí ele começa falando a mesma luta que eu estava falando. Eu passei por esse problema, mas Jesus Cristo Nazareno já me deu a vitória. É essa maneira como a gente muda o nosso falar. O diabo fica revoltado. Mas peraí, como é que mudou? Olha lá, a mesma coisa. Glória a Deus. Jesus, muito obrigado. O Senhor restaurou minha casa. O Senhor restaurou minha saúde. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. É isso, meu irmão. É resistindo o mal que ele vai aonde? Vai para o inferno, que é o lugar dele. Amém, irmão? Então você veja que esse pai foi perseverante. Peraí, o discípulo conseguiu orar? Está no mesmo problema? Eu não aceito esse problema, meu filho. Jesus, eu creio que Jesus vai mudar a história dele. Senhor, meu filho está assim, sabe? Mas eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Eu trouxe para os seus discípulos. Eles, qual foi o problema? Eu não sei. Ele não conseguiu libertar o meu filho. Mas eu creio que o Senhor tem todo o poder. Jesus não abandonou, gera essa fé. Irmão, a vontade de Jesus é que você entre na casa dele para louvar, adorar, glorificar. Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Pastor, mas eu estou no problema, então eu vou para a igreja. Tem que vir, irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz: se tiver alguém de vós doente, chame o príncipe da igreja e faça a oração da fé, e a oração da fé curará o enfermo. Se tiver, não é para ter, mas se tiver, não tem problema, vai ficar curado, vai ser liberto, vai ser restaurado. Amém? Essa é o poder de Deus. Aleluia. Assim como Paulo e Silas começou a pegar o carcereiro, irmão. O carcereiro ia tirar a própria vida dele. Por quê? Porque ele era responsável pelos prisioneiros. De repente acontece um terremoto daquele jeito, achando que todos os prisioneiros iam fugir. Qualquer um fugir, irmão. Mas onde está a presença de Deus é tão gostosa, tão maravilhosa, que você se fortalece, você esquece do tempo, você esquece quem está ao teu lado, você não quer sair de jeito nenhum desse lugar, porque você está sentindo uma paz tão maravilhosa. O carcereiro, quando viu que ele tinha a própria vida, olha, vocês, está todo mundo aqui, como é que pode uma coisa dessa? Aí ele começou a falar: Jesus Cristo que faz isso. Jesus te dá paz, dá saúde. Meu irmão, mas você tem que ir na minha casa. Foi lá na casa dele, começou a pregar, todo mundo aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Amém, irmão? Esse é o Evangelho. O diabo tenta colocar caos, problemas, luta, dificuldade, e Jesus vem e restaura. Simples assim. Mas para